Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Pod Cíntia. Esse é um canal destinado a donos e donas de escola de música que querem expandir os seus negócios alinhado ao seu propósito e à sua metodologia de ensino. Hoje eu estou aqui com o Thales Kinderé, que é o meu mentor. O Thales é empresário há mais de 25 anos e também investidor de múltiplos negócios. Seja muito bem-vindo. É um prazer. Tamo junto, Cíntia. Que bom. Obrigada. Prazer que você está aqui. Que bom que deu certo esse dia para a gente falar mais sobre negócios, sobre educação. E a gente tá junto trabalhando há mais ou menos, não faz um ano ainda, uns 10 meses, uns mais 10 ou meses, menos. é verdade. Mais ou menos. Mas eu tenho expandido muito a minha mentalidade em relação a negócios. Eu já vinha estudando negócios, eu já tinha um negócio, mas venho expandindo, tanto que esse ano eu tenho uma segunda empresa. E agora todo passo que eu vou dar, a gente conversa, a gente alinha antes. E essa presença de um mentor, que você também deve ter os seus e já teve, é muito importante quando a gente vai abrir um novo negócio, quando a gente vai alinhar alguma coisa, porque os negócios sempre têm que estar alinhados, né? E a gente tem que sempre estar olhando, remodelando. Como que você, como mentor, mentora as pessoas? Como que você olha individualmente para cada uma delas, as características dos seus mentorados, e como você, como mentorado, também explora, né, essa expertise dos seus mentores? Primeiro, é legal destacar a importância de todos nós termos mentores. O mentor é aquela pessoa que já trilhou o caminho pelo qual você está trilhando. Sobretudo o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele é muito da tentativa e do erro. Vamos ver se vai dar certo. Então ele começa a fazer. E aí ele quebra a cara, acerta, quebra a cara, acerta. E nesse processo vai aprendendo. Esse é um processo de aprendizagem? É. Só que esse é um processo mais longo e mais caro. Quando você tem um mentor, o mentor ele já destila o conhecimento dele e a experiência que ele teve e evita você ficar fazendo essa tentativa de erro e acerto que te faz perder dinheiro e tempo. Então esse é o principal motivo de você ter um mentor. E aí o legal é você identificar o mentor certo para a área que você está precisando. Então, vendas. Qual é o mentor de vendas que eu vou contratar, que eu vou buscar conhecimento? Na área de RH, de recursos humanos, na parte de processos. Então, nós estamos numa era muito boa, que a comunicação, a informação, ela está muito disponível, né? E as pessoas que antigamente não se dispunham a ajudar transmitindo seu conhecimento, hoje praticamente se tornou obrigatório. É uma fase de todo empresário de sucesso. Ele passa anos lutando, ele vence e ele chega numa fase de transmitir o seu conhecimento. Então hoje existem realmente mentores disponíveis para ensinar em praticamente todas as áreas, financeira. Então isso é fundamental, essa consciência. Se você é empresário, tem que ter a consciência de que precisa aprender com quem já passou pelo lugar onde você está passando. Essa mentalidade é que eu derramo para os meus mentorados. Que o empresário, Cíntia, de maneira geral, ele é um ente muito isolado, ele é muito solitário. Geralmente quem empreende, ele empreende, mas a família não sabe exatamente como faz ou o que ele faz. Os amigos, na maioria das vezes, não fazem parte desse ecossistema de empreendedorismo, são amigos que vieram da faculdade, da escola e tal. Então, o que acontece? O mentor ele não tem com quem compartilhar, o empresário ele não tem com quem compartilhar os desafios. Sim. Ele acaba ficando isolado. Quando um empresário, então, ele conecta com o mentor, ele conecta com uma mente que pensa como ele, que já passou por aquilo que ele está passando e pode, de fato, orientá-lo. Então, é inevitável. Eu acredito que para um negócio hoje, nos dias de hoje, crescer, é inevitável você optar por ter mentores. Com toda certeza. E trazendo isso um pouco para o meu público trabalha muito sozinho. Donos de escola de música, geralmente foi um professor que não tinha mais horário na agenda, e aí ele foi contratando pessoas, e também ele não tem tempo para delegar, ele não tem tempo para treinar, e ele fica muito dentro da sala de aula e ao redor dele acontecendo uma escola, uma metodologia, que muitas vezes ele não está ali imerso para coordenar tudo isso, porque ele ainda troca a hora por dinheiro.
Então, e trabalham muito sozinhos. Geralmente na cidade dele olham os demais como concorrentes e não se aproximam do concorrente. Então, isso é muito importante e muito vital para o negócio, para que o negócio expanda, para que ele tenha mais lucro, para que transforme mais pessoas, para que realmente a metodologia esteja alinhada com os propósitos. E isso a gente trabalha muito, né? Você conecta muito as pessoas ali dentro do grupo. E eu queria, na verdade, que você contasse a sua história no empreendedorismo. Empreendedora há 25 anos, mas como foi isso? Eu sei que você empreende em família também. Até a Lia está aqui, sua esposa veio junto e vocês empreendem em família e tem filhos, né? Tem um filho, o Matheus, ali. Então, como que é esse empreender em casa, em família, com a vida acontecendo junto, muitas empresas, como que você consegue fazer isso? Porque todo mundo fala, não consegue. Né? Como que você consegue fazer isso com maestria? Eu vou pegar um jargão do nosso mercado e vou dizer o seguinte. Hoje, 25 anos depois, nós estamos com 12 empresas e 10 sócios diferentes. E é possível chegar nisso. Aí vem o jargão, mas nem sempre foi assim, né? Então, assim, eu comecei do jeito que a maioria dos empreendedores no Brasil começa. No jogo da tentativa e erro, com um sonho para ir buscar, com o desejo de conquistar a liberdade, de ser dono do seu próprio tempo, de ser dono do seu próprio negócio, de não obedecer mais a chefe. Geralmente é essa configuração padrão que estimula a maioria dos empreendedores no Brasil. Então, pode-se dizer que eu comecei classicamente, né? Então, é tanto que a minha faculdade de administração e marketing que eu via me formar, eu já me formei já tendo a minha empresa, devido à vontade de ter essa gana de ter o meu próprio negócio. Quebrei a minha primeira empresa, quebrei miseravelmente mesmo, assim. Existem formas de quebrar, né? Mas a pior delas é quando a empresa quebra e você quebra junto, né? Então eu quebrei junto, 3 anos de dívidas, coisa que nunca mais eu passei por isso, porque essa lição foi muito cara, foi muito dolorosa. Mais um fruto de tentativa e erro. Sim. E aí, no decorrer dos anos, a gente foi aprendendo essas coisas, como, por exemplo, existem caminhos mais curtos para você chegar no sucesso. Um deles é você buscar o conhecimento que você não tem. Por exemplo, eu não tinha conhecimento sobre finanças. Como é que você vai abrir uma empresa no Brasil, sendo tão complexo do jeito que é o Brasil, tanto tributariamente como economicamente, sem entendimento de finanças, sobre gestão financeira, a parte de liderança, eu já tenho uma certa liderança nata, mas mesmo assim também precisa de técnica, de conhecimento nessa área, de gestão com pessoas. Então, assim, se eu pudesse resumir esses 25 anos, a coisa mais importante que eu aprendi foi aquilo que de fato eu demorei a ter, eu demorei porque faltava conhecimento. Claro, era um outro mundo, né? Eu comecei a empreender em 99. Então a internet era ainda de escada, não existia tanto conhecimento, você não tinha o YouTube como você tem hoje, em que o YouTube você pode fazer de certos canais e profissionais do YouTube até certos mentores, assim. Sim. O conhecimento está muito, muito fácil, se compara acessível, né? Mas não que naquele tempo não existisse, existiam livros, existiam faculdades, existiam profissionais já, mas assim, eu não tinha essa consciência que hoje eu tenho. E hoje, quem começa, ou quem está nessa fase inicial, tem que priorizar isso. Eu tenho que estudar, eu tenho que me unir a pessoas que já sabem fazer o que eu estou tentando fazer. Eu tenho que ler livros, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que contratar consultorias, mentorias. Esse é um caminho mais curto e um caminho mais correto para se fazer. Você vai perder menos dinheiro, né? Então, assim, hoje a gente tem vários negócios, com vários sócios tocando esses negócios, mas a base, se eu pudesse identificar uma só coisa dentre várias, é essa. É você adquirir o conhecimento que você tem que ter para poder dar o próximo passo e na próxima linha. Você comentou uma coisa, Cíntia, que é muito interessante. O pessoal da música, né? Os donos de escola de música. Isso é muito comum em advogados, médicos, engenheiros, dentistas. Os especialistas, né? Que saem da faculdade, saem do curso técnico, por exemplo, e eles saem muito bons naquilo que eles vão executar, na parte operacional. Um dentista sai um ótimo dentista da faculdade. Ou deve sair, né? Um advogado faz a OAB, depois ele se torna bom naquilo que ele faz. Mas ele não aprende nem na faculdade, nem na escola a empreender. Ele não aprende a ser empresário. Não. Então,
Esse é um dos principais motivos, causa mortes das empresas dessas pessoas técnicas, porque eles não têm o conhecimento necessário para ser empresário e tendo apenas o conhecimento técnico acham que é suficiente. Não é. Sim. E aí, quando cai na vida real, né, acontece o que a gente vê acontecer tanto, né? Dívida, a gestão de pessoas feita de um modo equivocado, então você vai perdendo os melhores talentos, vai tomando processo trabalhista, às vezes só por questões de relacionamento. Então, assim, se você empreende no ramo da música, é imperativo que você estude empreendedorismo, estude economia, estude finanças, estude marketing, vamos falar disso, eu acho, imagino, de vendas, entender que a sua expertise operacional ela é insuficiente para te levar ao lugar onde você quer chegar. Perfeito. Você falou, e acho que a gente tem muito a ver com médico, por exemplo. Eu já vi casos de médicos que atendiam num lugar, aí abriu uma super clínica, foi atender e achou que ia ser a mesma coisa, depois não rolou e voltou de novo para um lugar pequenininho, porque não planejou. Exato. Ele foi para um lugar maior sem planejar e continuou trocando hora por dinheiro. Então, eu queria falar um pouco sobre isso com você também, já pensando na educação, no nosso ramo, da educação, o quanto a gente estuda. Porque a gente sai da faculdade ainda meio cru, né? Uhum. Aí começa a trabalhar, dá uma aula aqui, uma aula ali, vai ficando melhor. Vou fazer uma pós-graduação. Faz uma pós-graduação, vai melhorando o conhecimento, vai ganhando musculatura, mesmo de trabalho, de técnica em sala de aula. E aí vai abrir uma empresa sem saber, só porque a agenda está cheia, e aí a gente vai abrir essa empresa. E também sobre metodologia. Hoje está tão em voga e é tão possível a gente reconhecer a nossa metodologia, chancelar, como a gente já falou aqui num outro episódio com a Vanessa Pancioni, como a gente pode chancelar, reconhecer, empacotar o nosso conhecimento. Porque é muito conhecimento. Dar aula, estar em sala de aula, qualquer especialista, é muita troca e muito conhecimento. E as pessoas banalizam, não valorizam isso. Como que você vê isso? E o que você diria para as pessoas realmente empacotarem a metodologia? A sua metodologia de negócios é uma metodologia, né? O seu método meteórico é um método, é uma metodologia. Então, como que você diria para as pessoas que elas podem otimizar isso? Cada um tem o seu jeito de fazer, né? Sim. O jeito de executar, o jeito de ensinar. E isso, se você parar para catalogar de um jeito estruturado, você vai descobrir que você tem um método, só que você ainda não tirou de dentro de você. E essa metodologia, esse jeito de fazer as coisas, esse jeito de replicar o que você faz, isso vale dinheiro. No mundo da educação clássica, né? Vamos falar de professores, por exemplo, existe muita resistência de ganhar dinheiro com conhecimento. E aí acontece o que você falou, né? As pessoas, então, eles ganham dinheiro por horas, e não por conhecimento. Mas o valor não está na hora do professor. Eu vou repetir, o valor não está na hora do professor. O valor está no conhecimento que o professor tem para transmitir. E cada professor tem a sua forma de transmitir, ou seja, tem um método. Então você pega método e pega conhecimento, os professores da face da terra têm um ouro na mão para construir realmente riqueza, liberdade, mas não sabem o que fazer com isso, ou tem algumas restrições, algumas crenças que os seguram para dizer, não, mas parece que não é honrado, né? Ganhar dinheiro com conhecimento. Pelo contrário, se existe uma honra, é você crescer na vida enquanto compartilha o seu conhecimento. O conhecimento, de fato, é o que mais transforma a vida das pessoas. Não é isso? Sim. Então, quando eu adquiro um conhecimento que eu não tenho, eu mudo de nível, eu transformo a minha realidade por causa daquele conhecimento. Então, o maior valor humano que podemos transmitir entre os seres humanos é o conhecimento. A própria humanidade desenvolveu por causa dessa transmissão. Imagina se não tivessem inventado a escrita, a linguagem oral, se no tempo das tribos, dos iglus, das cavernas, o conhecimento não fosse passado de geração em geração, nós não estaríamos aqui. Então, o que transformou a humanidade foi a transmissão de conhecimento. Isso é muito valioso. E no mundo que nós estamos, esse valor deve ser quantificado. Quando você entende isso, você começa a parar de trocar horas por dinheiro. Porque o dinheiro é a coisa mais cara que nós podemos ter na vida, é o nosso tempo. É o único recurso que não se repõe.
né? Os 5 minutos que passaram agora nunca mais voltarão. Não. Todos nós temos um estoque limitado de tempo até o resto da vida. E nós, então, decidimos, meio que arbitrariamente, ou às vezes impostamente, ou intuitivamente, ou se chama como quiser, nós decidimos, então, vender a nossa vida, porque tempo é vida, por dinheiro. Não me parece ser um bom negócio. Não. Agora, quando você tira da equação o tempo e coloca o conhecimento, aí você vai para uma outra dimensão. Aí você escala. Exatamente. O conhecimento é vamos colocar aqui para simplificar. O conhecimento é um produto. Assim como um copo, assim como uma televisão, ele é um produto. Já que ele pode ser vendido, ele é um produto. Só que ele tem uma diferença. Ele é um tipo de produto que eu vendo ele para você e continuo com ele. É mágico, ele é inesgotável, ele não tem estoque, né? O estoque, ou tem um estoque infinito. Então, ele tem escala virtualmente infinita também. Sim. E nós estamos na melhor época do mundo para poder empacotar um conhecimento e vender ele em escala, que é a época digital. Então, eu pego meu conhecimento, coloco num podcast, coloco num curso, coloco num livro digital e aquilo ali é infinito. Eu só preciso agora saber de vendas para poder fazer o meu conhecimento chegar o mais longe possível. Se eu entender a lógica e dominar a forma de fazer a venda, o céu não é o limite. Assim, a escala de crescimento é, de novo, virtualmente infinita. Então, essa chave ela precisa virar nos professores. De música, de qualquer coisa, de qualquer especialidade. Porque eu sou professor e eu digo, eu acredito, agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, é a profissão mais honrada de todas. Sim. É a profissão, de novo, que fez a humanidade evoluir, a transmissão de conhecimento. Então, sendo a profissão mais honrada de todas, por que não ser bem pago, ser honrado por isso, construir riqueza, construir liberdade, fazendo esse conhecimento ir adiante? Então, professores do Brasil, despertem para isso, né? Vocês têm o maior valor possível nas mãos e precisam aprender a construir riqueza a partir disso. Perfeito, porque eu ouço muitos donos de escola de música que chegam e falam, Cíntia, eu quero escalar. E aí começa a escalar, mas começa a escalar desordenadamente. Não estrutura o conhecimento, não estrutura a metodologia. Coloca pessoas ali para dar aula nas salas do lado, mas nem coordena o que está acontecendo. E aí, o professor não faz direito, mas ninguém falou para ele o que ele tinha que fazer. Ninguém treinou ele, ninguém pegou ele na mão, mostrou como você já trabalha há tantos anos para ele replicar isso. Então é muito importante essa transmissão do conhecimento também, para que ela seja feita de maneira assertiva. Quanto mais assertiva for feito isso, mais resultados você vai ter e a escala vai acontecer mais rápido e com mais segurança, né? Exato. Thales, agora conte um pouco das empresas que você tem mesmo. Quais são os ramos delas e como que você, de um lugar, consegue coordenar todas elas? Tá. A minha arena principal é o digital. Né? Então, o conhecimento, a minha formação acadêmica é marketing e administração, e durante muitos anos, de 99 até 2013, eu e minha esposa, nós tivemos agências de propaganda. Eu falo agências no plural porque a primeira quebrou, como eu falei aqui. Então, aprendi com a lição dessa quebra e depois montamos outra e fomos até 2013. E então, nosso track record, a nossa experiência é com marketing, sempre foi. Quando a gente entendeu esse modelo que eu descrevi agora há pouco, que da escala, da transmissão do conhecimento, eu disse, opa, parece que eu estou no negócio errado. Eu estou no negócio da prestação de serviço, que é isso que uma agência faz. Sim. Aliás, eu tenho até um disclaimer para fazer daqui a pouco. Eu tenho convicção, depois de 10 anos no mercado digital e mais outros 13 no mercado de agências, eu posso dizer uma coisa. As agências digitais no Brasil estão fadadas a quebrar, todas elas. Elas vão morrer. Daqui a pouco eu explico por quê. Tá. Então, mas eu entendi que o modelo estava errado, porque era um modelo de prestação de serviço. E esse modelo pode ser escalado? Pode, com pessoas, com estrutura. Eu posso ter uma sala com 5 pessoas, 2 salas com 10 pessoas, 3 salas com 15, é assim que se escala. É possível escalar, mas concorda que é uma escala mais difícil se comparada à escala do conhecimento? Mais cara também. Mais cara? É. Mais cara no aspecto financeiro e no aspecto de energia. Sim. Você gasta mais tempo montando essa estrutura, mais energia. Então,
Quando eu percebi isso, eu disse, opa, eu preciso mudar a arena. Minha arena tem que ser essa aqui. E, engraçado, nós estamos aqui, tem 3 câmeras aqui viradas pra gente, e no meu tempo de publicidade, eu sempre estava atrás das câmeras. Eu era aquele que ajudava o diretor a dirigir o comercial e tal. Então eu sempre soube fazer o que está por trás das câmeras. E por muitas vezes eu dirigia o ator, ou dirigia o garoto propaganda, e eu ia na frente da câmera e dizia, faz assim, assim, assim. E por muitas vezes as pessoas dizem assim, mas você é bom nisso, por que você não vai para frente da câmera? Por que você não vai lá gravar, né? E depois, quando a gente foi para o digital, eu ainda não fui para frente da câmera, eu decidi lançar outros especialistas e eu dirigi os especialistas é a mesma coisa. Mas você é bom, por que você não vai para frente da câmera? Até que eu acreditei nisso, fui para frente da câmera e aí o negócio virou. E aí você bombou, né? Aí, quando foi no Meteórico, né? Foi antes do Meteórico. Quando eu fui para o mercado digital, eu peguei a minha expertise de marketing, a gente formatou um produto chamado FB Class, que eu ensinava Facebook Marketing, é uma fração do marketing, né? Hoje, se fosse traçar um paralelo, é esse conhecimento que falam sobre posicionamento no Instagram, tráfego, essas coisas. Eu ensinava isso, só que estamos falando aqui de 2014, 2015. Eu falava de Facebook. Então, no primeiro ano, a gente chegou à marca de 80 mil alunos. Foi um sucesso absoluto. Quando eu fui para frente da câmera, entendi que conhecimento é escalado e foi incrível. O Meteórico, ele foi uma derivação disso. No ano ali de 2016 para 2017, a gente precisava... Eu também sou de vendas, né? Quem é de marketing necessariamente sabe disso. Sim. Então, a gente precisava construir um funil, uma metodologia diferente para poder vender os nossos produtos. E aí nós criamos o que hoje chama-se método Meteórico. Olha o método de novo aí. Nós pegamos um framework de marketing nosso próprio, conectamos vários pontos e aí testamos para vender nossos produtos. Foi um sucesso absoluto. Repetimos de novo, sucesso do tipo o maior recorde de vendas da história da nossa empresa. Então, assim, sucesso mesmo. Repetimos para ver se não foi sorte, aconteceu de novo. Repetimos para ver se não foi sorte, aconteceu de novo. Nesse tempo eu já dava mentorias, então eu ensinei para alguns mentorados. Eles aplicaram, deu certo, e a gente foi testando e descobriu para quem funciona, para quem não funciona. O método foi validado, empacotamos o conhecimento, vendi para todo o Brasil, e foi daí que a grande virada de chave, assim, a grande curva ascendente realmente aconteceu no digital. A partir disso, foram nascendo as outras empresas. Então eu vou dar um parênteses aqui, sentindo a sua pergunta, para que a galera entenda. Hoje eu acredito, assim, piamente, existe uma diferença brutal entre um empreendedor e um empresário. O empreendedor é aquele que empreende uma ideia no mercado para tentar solucionar uma dor de um determinado público. E para isso ele abre uma empresa. A gente chama ele de empresário porque ele tem um CNPJ. Mas aqui na minha categorização ele é um empreendedor. Ele é um cara que decidiu empreender energia naquela direção. Essa pessoa não necessariamente ela está pronta para ter uma empresa, quanto mais várias. Eu passei por essa fase. Passei por um tempo em que eu só dava conta de uma empresa. Porque me faltava o que nós falamos aqui a pouco, faltava o conhecimento. E aí eu fui em busca desse conhecimento. Como é que eu faço? A gente pega empresários com grande envergadura no Brasil, Flávio Augusto, por exemplo, várias empresas e tal. Eu disse, o que esse pessoal tem que consegue ter mais de um negócio? Porque eu gostaria de ter isso. Por que eu gostaria de ter mais de um negócio? Porque todo mundo sabe que todos os mercados têm sazonalidade, têm altos e baixos, pode ser impactado pela macroeconomia, pela concorrência. Então, se você coloca todos os ovos numa mesma cesta, você fica sujeito à cesta cair da mesa. E eu disse, eu pelo menos me considero uma pessoa muito prudente. Eu disse, acho que isso aqui é meio imprudente, eu colocar tudo que eu sei e o que eu posso fazer aqui. Só que eu não sei ter outras cestas. Eu tenho que buscar esse conhecimento. Eu fui em busca desse conhecimento. E para resumir aqui um caminhão de coisas que eu estudei, eu vou dizer o que foi que eu sintetizei para quem está ouvindo a gente aqui. O que é necessário fazer para ter vários negócios? A sua pergunta. Dessa posição que você está, como é que você toca isso? Sobre todas as coisas, 2 coisas, se você quer ter vários negócios. Primeiro, entender que todos os processos da empresa precisam estar estruturados, testados, validados e serem replicáveis. O que é ser replicável? O funcionário saiu hoje, amanhã o outro já entra,
pega o manual de instruções, um treinamento que já está previamente pensado, ele pega aquilo, ele implementa e em pouco tempo ele está pronto para substituir quem saiu. Essa eu já aprendi. Você aprendeu essa? Show. Isso são os processos da empresa. Mas era dificílimo, porque eu queria fazer tudo, né? Esse é um outro problema sério dos tudo. empreendedores. Eles tendem a ser centralizadores. Quem sofre desse mal aí também? Quem é centralizador aí? Aí o pessoal tá fazendo assim ali atrás. Por quê? Porque, eu vou dizer uma coisa, o empreendedor é uma pessoa corajosa. Não tem como não ter coragem para poder. É coragem. E é intrépido, ele vai e faz. Mas também o empreendedor, eu gosto muito dessa frase, o nosso superpoder também é a nossa criptonita. Então esse ímpeto, essa certeza, essa gana, essa verve que a gente tem é o que impulsiona o negócio mesmo, mas também a nossa criptonita. Porque a gente começa a achar que tudo que a gente fazemos mais rápido, mais bem feito, mais bonito do que as outras pessoas. E aí você vai colocando atividades para cima de você e aí acontece o erro fatal em qualquer candidato a empresário, que é ele gasta a maior parte do seu tempo no operacional, na entrega do produto, né? No varejo tem uma expressão que é assim, com a barriga atrás do balcão, né? E aí se você for professor, dando aula na sala de aula. Sim. Meu Deus, hoje eu tenho 10 horas de aula para dar. Não vendeu nenhuma aula, só entregou. Ele só entregou. E outra coisa, entregar o produto faz a empresa crescer? Faz, porque você precisa entregar. A retenção, né? Retenção. Agora, o que faz a empresa realmente deslanchar, despontar, é vendas. Então, se você está entregando o produto, tem alguém cuidando das vendas? Tem, tá? Eles têm um sócio, tem um head muito bom. Ok, essa pessoa se reporta a você, já que você é o dono do negócio. Você entende de vendas? Porque a gente precisa entender minimamente das coisas que estão acontecendo na nossa empresa, senão alguém vem e nos engana. Sim. Então, marketing hoje é uma habilidade indispensável para qualquer empresário. Então, voltando, eu aprendi que processos é o primeiro pilar. Tem que estar tudo estruturado. Porque se não estiver, você dá um passo para frente e um passo para trás. Um passo para frente e um passo para trás. Aquelas vezes, vê se você vai ver sentido no que eu vou falar agora. Você está ouvindo aí. Já sabe aquela sensação de, meu Deus, se fulano de tal sair da empresa, meu funcionário sair, acabou. Eu paro tudo. Eu não sei o que ele faz. O que é isso? Falta de processo. Dependência de uma engrenagem da máquina. Então, o processo é fundamental. E a outra coisa que para mim é um caminho mais curto, é você ter à frente de cada negócio um sócio. Então você tem um sócio e processos bem delineados para serem executados. Claro, tem uma matemática, uma alquimia para você conseguir o sócio certo para um determinado negócio. Mas se não for um sócio, pelo menos um CEO que possa tocar aquela empresa de acordo com esses processos. Essa é a simples lógica. Se você segue isso, você pode ter 2, 3, 4, 5, 6 empresas. Agora, não antes da primeira empresa dar certo. Aqui vai um disclaimer. Eu acredito piamente, vou encerrar aqui que eu estou falando muito já. Mas, eu estou adorando, eu estou aprendendo um monte aqui. Mas assim, antes da primeira empresa dar certo, não há diversificação. Não deve haver diversificação. Por quê? Porque você ainda está validando o teu modelo, aquilo que você falou, né? Você tem que tirar de dentro de você o método e colocar para fora. Vamos falar aqui que, nesse caso, o método são os processos. Sim. Então, você tem que validar os processos, validar a sua liderança, validar o jeito de ser empresa ali. Aí, faz aquilo dar certo. A empresa tem que ser lucrativa e recorrentemente lucrativa. Aí o próximo passo é você, beleza, se os processos estão funcionando, dão certo, estão validados, então essa empresa pode funcionar sem mim. Aí você se retira por um tempo. A empresa sobreviveu, está pronto para você empreender em outro lugar. Para a próxima. Porque aí você não precisa, a empresa não precisa mais de você, ou seja, ela existe apesar de você. Essa é a grande mágica e esse é o grande segredo de todos os empresários que têm vários negócios. Nenhuma das empresas que esses empresários têm precisam deles para viver. Se precisa, eles estão então ligados ao operacional daquela empresa. No mercado digital existe muito isso.
Muito. Muito isso, porque são os especialistas, que são os youtubers e tal, os influenciadores. Então, eles são o dono do negócio, muitas vezes, a maioria das vezes. Eles são a cara da empresa, ou seja, a marca são eles próprios. E eles são quem entrega o conhecimento gratuito e pago. Então, eles também são a operação. No meu ponto de vista, isso é uma baita de uma escravidão. Sim. Porque você fica preso àquilo tudo. Entendeu? Perfeito, perfeito. E tem tudo a ver com o nosso nicho. Porque nós ficamos, o dono da escola, o professor, ele fica muito preso na entrega, muito preso na operação. Se ele sai de onde ele está, o WhatsApp dele não para um minuto, ninguém tem autonomia, ninguém sabe para onde vai, porque não tem isso desenhado. E foi até, eu adorei ouvir você falando isso agora, porque eu já tenho alguns processos que eu vou desenhar ainda, que eu não tenho, porque eu preciso tirar mais e o meu WhatsApp precisa apitar menos. Boa. E isso é ótimo. É um bom indicador esse. É um bom indicador. O WhatsApp está apitando muito, é porque você está muito na operação, você não delegou. E não é só delegar, você tem que confiar e conferir. Mas se você tem o processo estruturado, isso já funciona. Isso aconteceu comigo com o meu suporte. Eu tinha todos os processos. Eu fiz uma troca agora e eu praticamente não precisei treiná-lo. Uma ou duas reuniões que a gente fez, a gente conseguiu alinhar. Então, para mim é uma grande conquista, né? Porque eu não precisei mais ficar na operação ensinando tanto. E é possível construir processo de qualquer coisa. Sim. Me perguntam muito isso, Thales, mas dá para fazer processo de tudo? Dá para fazer processo de tudo. Até processo da linha criativa. Ah, mas eu tenho um artista no meu time. Ele é a mente criativa. Beleza, ele tem o talento dele. Mas na hora de executar o talento dele, ele vai seguir um processo. Entendeu? Ele segue um script, uma linha de aprendizagem, um mapa. Um mapa, entendeu? Beleza, ele vai pegar aquela criatividade dele e vai botar onde? Ele vai botar em que programa de computador? Ele vai entregar em qual prazo? Quem vai revisar aquele trabalho que ele fez? Isso é processo. Entendeu? Ele tem que seguir qual linha editorial da empresa ou seguir qual carta gráfica do negócio, se for uma parte mais de design. Ele tem que seguir a cultura da empresa. A cultura está feita, está estabelecida, ou ele vai ser uma mente distorcida ou desconectada de uma cultura que não está clara. Então, assim, a cultura é também processo. Então, até a criatividade você consegue processualizar. Tudo, tá? Sim. Na música, no direito, na medicina, em qualquer coisa. Para nós seria, eu uso um método que tem lá 20 músicas, que precisa tocar, começar com essa, vai tendo um grau de dificuldade e vai aumentando. Que processo usa para tocar da música 1 até a música 20? Isso. Né? Que todo aquele repertório. Então, há um processo. E isso o professor faz muito em sala de aula. Avaliações, onde entram as avaliações. Isso. O que fazer com o aluno que não conseguiu. Isso. Tudo é processo. Tudo é processo. Como uma escola. Exatamente. Como qualquer escola. Exatamente. Não é verdade? Thales, há um tempo atrás eu passei por um período bem difícil na empresa e eu mandei uma mensagem para você. Eu falei assim, Thales, olha, todo grande empreendedor, você lembra dessa mensagem? Eu lembro disso. Todo grande empreendedor tem uma história que já faliu e que deu bem. Eu falei, eu não quero falir. Eu não quero essa história para mim. Não quero. E eu disse, é justo, não preciso. Eu falei, eu não quero essa história para mim, não quero essa história para os meus mentorados. Tanto é que eu falo muito para os meus mentorados. Já tem um sinal amarelo, avisa. Não deixa chegar no vermelho, já avisa no amarelo para a gente ajustar. Isso aconteceu, eu mandei uma mensagem para você e você rapidamente já desenhou uma metodologia do que eu tinha que fazer. E menos de 2 meses depois, essa situação já se reverteu, eu tive um faturamento recorde, eu montei meu mastermind, que foi algo que um dia você virou para mim e falou assim, Cíntia, você tem que ter seu mastermind. Olhei e falei, eu? Né? Porque a gente sempre pensa, eu não consigo, eu não tô pronta para isso, né? E professor tem muito isso, a gente quer planejar primeiro para depois colocar estudar alguma coisa para depois colocar na prática. Depois praticar. Mas é diferente, né? Essa semana eu ouvi o Caio Carneiro falando algo do tipo também. A gente precisa inverter a bandeira, não é ordem e progresso, é progresso e ordem. Primeiro você expande e aí você vai, porque o conhecimento você tem. Então você expande e você vai... Avança e depois organiza. Organiza. É isso e aí. eu tô com esse DNA. E aí eu liguei para você e a gente rapidamente reorganizou e o Mastermind saiu. E agora mais pessoas vão expandir ainda mais com segurança, né? E se eu não me engano, não vou ser... não vou ser certeira aqui para falar, preciso até pesquisar, mas acredito que seja o primeiro mastermind que tem em educação musical no país. Então, assim, algo bem inovador mesmo. Pesquisa, porque pode ser no mundo, tá?
Verdade. É possível que seja porque é o seguinte, esse mercado no mundo, tirando as grandes gravadoras, que são extremamente profissionais, quando você vai para a área de escola de música... De educação musical. Existe um grande grupo multinacional disso? Que eu saiba, não. Eu também não. Você é da área, eu não sou. Ou seja, tem congressos na área da educação musical, mas acadêmicos. Na área dos negócios, isso é muito inovador. Então, muito provavelmente, não há uma derivação de um grupo de negócios nessa área. Então, que maravilha. Você está desbravando uma nova etapa, uma nova era nesse mercado. E outra coisa, quando você junta pessoas acima da curva, com o objetivo, todos, de crescer, se ajudando, é impossível dar errado. Sim. É impossível, é matemático, é 1 mais 1 mais 1 vai dar 3, não vai dar outro resultado. Então, é incrível o que você está fazendo. Você está agregando mentes diferenciadas, com método, né? Tomando os inputs certos de empreendedorismo, de gestão, de marketing, derramando para essa galera que tem sangue no olho, certamente faca no dente. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Então não tem como dar errado. Vai todo mundo... Agora, é uma pitadinha que, como você está começando, vai aqui a dica. A pitadinha que você nunca pode deixar de dar é estimular que as pessoas se ajudem. Sim. Entendeu? É isso. Então a galera se ajudando e tendo esses inputs que você está trazendo, é impossível dar errado. Vai todo mundo crescer. Tenho certeza. A gente já começou certo, porque o grupo já está muito coeso, já está todo mundo unido, com sangue nos olhos, realmente para fazer diferente, porque é inovador e é muito disruptivo. Na verdade, tudo o que eu falo no Instagram, nos podcasts, quando eu falo, é muito disruptivo ainda. Muita gente duvida, mas como assim? Eu dou aula há 30 anos, eu nunca ganhei dinheiro. Como que agora ela vem aí falando que eu vou ganhar? E vai. Mas precisa seguir a minha metodologia e fazer dinheiro com o que eu tô falando. Se tantos já fizeram, eu sou a prova viva disso. Até 10 anos eu era CLT. Eu tinha um salário de R$2.000. E depois que eu saí do CLT... O que eu cresci em 10 anos, eu não cresci nos 19, que eu fiquei no CLT. Então, eu sou a própria transformação. Algo muito... que eu levo muito a sério também é o que os meus mentores falam. Por isso que eu falei disso, que eu liguei para você. Porque quando o mentor fala para mim, antes da gente entrar aqui, você me deu um direcionamento aqui que eu já tô fazendo. Tô percebendo. Você tá percebendo? Tô sim. Quando o mentor fala, eu não discuto. Eu posso pedir mais dados, entender um pouco mais daquela ideia que ele me falou. Mas se fala para mim, eu faço, porque ele já sabe. Por que eu vou discutir com ele ou por que será que eu vou querer fazer outra coisa? Então, eu tenho muito isso de obedecer a ordem, sabe? Se eu elegi alguém para ser meu mentor e eu acredito, eu vou fazer. E se der errado, a gente vai alinhar junto. Olha, você mandou fazer isso aqui, não deu muito certo aqui. Vamos alinhar e ver como que pode ajustar? Então, eu acho que obedecer a alguém... Não obedecer, mas realmente respeitar e seguir o que a pessoa falou, é muito... O resultado vem muito rápido. Não tem como não trazer o resultado rápido, né? Você deve perceber isso também quando você fez e quando você está mentorando, pelo que seus mentorados falam. E você deve ter mentorado também que não faz o que você falou. Tem todos os cenários, né? E aí você fala, poxa, não fez o que eu falei, deu errado. Porque isso já aconteceu comigo também, acontece sempre. Se existe a honestidade do mentor em realmente compartilhar o que ele fez dar certo, aí isso se aplica 100%. Né? Porque assim, quando você vê alguém que vai passar por aquilo que você já passou e fazendo algo que você fez de errado, você, mentor, fez de errado e viu o resultado ruim, aí você diz, ei, não vai não, eu já fui por esse caminho, eu já caí no buraco, aí no fim desse caminho tem um buraco, eu já caí nele, não vai por aí, eu vim por esse outro, depois que eu caí no buraco, eu fiz esse aqui. Então vem para cá. Então às vezes é um pouco angustiante para o mentor ver o mentorado teimando e indo em direção ao buraco, né? Mas às vezes eu deixo também, falo, putz, eu vou ter... Sabe, mãe, que você fala, tem que deixar o filho às vezes é isso mesmo, já aconteceu. Você tá falando, eu tô pensando exatamente um caso aqui. Isso não faz isso. Isso aqui já deu errado para mim, para outras pessoas que eu vi. Não, mas para mim vai dar certo. Beleza, vai lá e pum, deu errado. E aí, o que você vai fazer? Não, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Então, mas faz parte. Sim. O importante é entender que é o princípio, né? Tudo na vida é você entender os princípios. O princípio aqui é replica aquilo que já foi validado, foi testado. Existe uma área da nossa vida empreendedora em que a gente vai inovar, a gente vai testar. Só que a vida financeira, todas as nossas fichas não pode estar nessa caixa. Porque se a gente testar uma coisa nova e errar, acabou. Nós temos tempo para trazer um conceito importante aqui.
Depois, qual foi a maior lição que eu tive quando eu quebrei a empresa lá em 2001? A primeira empresa que eu abri foi em 99, 2001 ela quebrou. Qual foi a grande lição? Eu entendi que a minha empresa pode quebrar, mas eu não posso. Thales, como assim? A minha empresa pode quebrar, mas eu não posso. Eu vou trazer um conceito aqui. Acredito, eu vou chutar uma estatística, mas eu acho que uns 80% dos empreendedores no Brasil, eles empreendem para pagar contas. É como se fosse um autoemprego. Eles abriram um negócio para poder sobreviver. Esse não é o modelo de correto. Ninguém abre uma empresa só para sobreviver, porque se for só para sobreviver, é mais seguro ficar empregado. Claro. É mais seguro CLT, é mais seguro FGTS. Então não é para isso. A empresa é como se fosse um porta-aviões. E nosso papel como empresários é construir esse porta-aviões. O que tem nesse porta-aviões? Qual é o objetivo de um porta-aviões? É um só. É lançar as aeronaves. Dentro de todo porta-aviões tem um negócio chamado catapulta. Ele pluga-se a aeronave e aquilo lança o avião para o ar. Eu gosto de ver a empresa como um porta-aviões. A empresa é a nossa plataforma para gerar liberdade na nossa vida, pessoa física. Nós somos o piloto. A empresa da gente, ela existe para lançar o piloto na liberdade, para lançar o avião. Então, entender esse princípio já muda a nossa cabeça, porque você que está assistindo aí, se você está empreendendo só para pagar a conta, você é simplesmente um funcionário de si mesmo. E aí você tem o pior chefe de todos, é você. Porque você não vai ter férias, nem 13º e todas as preocupações. Então tá errado, você tem que mudar a mentalidade. A empresa existe para construir liberdade na pessoa física. Isso é o que eu estou falando sobre. A empresa pode até quebrar e eu não posso. Então, a empresa deu lucro, reinveste uma parte na empresa para ela continuar crescendo, retira a outra parte do lucro e aprenda a fazer investimentos, aprenda a diversificar o seu capital, aprenda a construir a sua liberdade financeira independente da empresa. Isso leva um tempo? Leva. Eu levei alguns anos. Mas é um destino, não é um pote no fim do arco-íris, não é lenda, existe isso. Se você começar hoje, daqui a um tempo você chega lá. Você vai ter uma estrutura, um portfólio de investimentos capaz de manter o seu padrão de vida. Quando você chegar nessa fase, essa empresa pode até quebrar, mas você não quebra junto. É isso que eu estou querendo dizer. Então, esse conceito é muito importante. A gente não pode ser o capitão do Titanic. Sabe, de afundar junto com o barco, de morrer junto com a empresa. Não. É claro, para a maioria dos que estão nos assistindo, se o barco afundar agora, vai morrer junto. Mas entenda. Já tem que começar já uma construção para isso exatamente. E se faz exatamente isso. De todo o lucro que a empresa tiver, você pega uma parte e reinveste para ela crescer, porque ela é o teu porta-aviões. E a outra parte você investe. Eu estou falando investir, não é realizar sonho, não. Tá. Porque agora meu sonho é vir conhecer Dubai. Aí pega o lucro do semestre todo da empresa e gasta numa viagem. É maravilhoso, a gente tem que realizar nossos sonhos. Mas considera o fato de que uma parte desse capital precisa construir a liberdade do piloto, do caça. Senão você está só navegando sem saber para onde vai. O seu barco, de fato, não está funcionando para que ele foi feito. Ele foi feito para lançar o avião. Perfeito. Pegou aí do outro lado? Porque aqui tá todo mundo impactado com isso e faz a gente pensar. E a gente precisa não só pensar, mas agir. Exato. Para ter essa mudança. Antes da gente finalizar, você tá muito ligado à educação agora, produtos ligados à área educacional. Qual é a sua visão e o que você pensa para a educação para 2025, 2026? A gente não dá para falar daqui a 10 anos, porque tá tudo acontecendo tão rápido, né? Mas para agora, como você vê a educação, a venda de conhecimento, como isso pode expandir, né? Como a gente não pode banalizar o conhecimento que a gente tem, entregar de graça para todo mundo, porque eu já fiz muito isso. Todo o curso novo que eu fazia, eu tinha uma amiga, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, eu tinha uma amiga que ela nunca podia fazer curso, porque ela tinha criança pequena e tal. Eu chegava do curso e falava, ai amiga, peguei um monte de coisa nova, olha, tá tudo aqui e tal, pode usar, e distribuía tudo que eu aprendi, olha, fiz um negócio novo, daí ela continua até hoje fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, assim, os conhecimentos que eu entreguei gratuitos não mudaram a vida de ninguém. Mas os conhecimentos que eu entreguei e entrego, e eu monetizo com o meu conhecimento e com a minha propriedade intelectual,
a minha empresa vem faturando muito bem, a empresa vem crescendo. Isso. Então, como que você vê isso ao longo desse ano, 2025, 2026? Dá para falar muita coisa em cima dessa Dá pra pergunta. condensar? Vou condensar aqui, vamos lá. Eu vou partir da psicologia humana. Tá. Sabe, já viu aquela frase do a gente só dá valor quando perde? Uhum. Beleza, eu vou fazer uma derivação dessa frase. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência de valorizar aquilo que a gente paga, o que custa. Dinheiro no conhecimento, dinheiro é agente de transformação. Vou repetir, dinheiro na área do conhecimento ele é agente de transformação. Quando eu pago para adquirir um conhecimento, essa grana que eu empreendi ali, que eu apliquei ali, ela me ajuda a ser transformado. Por quê? Porque eu vou me comprometer com aquilo. Eu tenho certeza absoluta que já passou pelo feed do Instagram de todos nós aqui, pelo menos 20 coisas extraordinárias que nos deixaria 10 vezes maior como seres humanos, como pais, como mães, como empresários, como empreendedores, passaram de graça no nosso feed, mas a gente não aplicou nenhuma vírgula. Por quê? Porque não houve o agente de transformação, o comprometimento do recurso financeiro. Então, eu particularmente, Cíntia, eu compartilho dessa ideia. Eu já passei muito tempo dando conteúdo gratuito e nada contra quem faça, pelo amor de Deus. Eu só estou em outra página. Mas hoje, mais do que nunca, eu percebo que aqueles que pagam, dá mais certo para eles, porque eles se comprometem. Eles não se comprometem com quem ele pagou, não. Eles se comprometem com si mesmo, consigo mesmo. Entendeu? Então, isso é um primeiro ponto. Em relação ao mercado da educação, nunca foi tão fácil. Nunca foi tão promissor, porque hoje é fácil você gravar o seu conhecimento em diferentes formatos. Dentro do bolso de todos nós aqui tem um estúdio completo, de câmera, edição, tem tudo. Então tá fácil nesse aspecto. Tá fácil em relação à ferramenta onde hospedar esse conhecimento, um monte de plataformas. Tá fácil o conhecimento de vendas que eu preciso ter para poder vender esse conhecimento em larga escala. Tá fácil. Tem professores para todos os lados, né? No digital, fora do digital, mas o conhecimento está disponível. Então, assim, nunca foi tão propício construir riqueza com o conhecimento que se tem. Nunca. A humanidade, ela vive algo extraordinário. Na minha arena, que é o mercado digital, não sei se tem alguém aqui que já opera no mercado digital, cursos e tal, existe um movimento forte, existem algumas tendências fortes. Uma delas é, por exemplo, pegar o seu conhecimento técnico e transformar numa pós-graduação. Acho que você já conversou com isso com a Vanessa Passione da Anhanguera aqui, né? Então é um movimento forte, porque você qualifica a percepção de valor do seu conhecimento para quem te escuta. Considerem isso, vocês aí que estão no mercado digital. Certo? Uma pós, uma extensão. Uma pós, uma extensão, uma certificação, algo que qualifique o teu conhecimento. Isso é importante. Sempre foi? Sempre foi. Mas também sempre foi negligenciado. Nos últimos 2 anos, o mercado está indo nessa direção e eu acho que é uma tendência. Outra coisa, IA é indiscutível, veio para mudar tudo. Nós estamos um passo a mais do que ela foi ontem e nós estamos vários passos atrás do que ela ainda será. Vou terminar com esse ponto, porque eu acho que estruturalmente a IA está mudando todas as coisas. A IA de ontem, por exemplo, era tipo a Alexa. Era uma IA que servia para memória e para automatizar as coisas. Memória e automatização. A IA dessa nossa fase, ela é uma IA de masterização. Ela entrega pronto o conhecimento que antes você tinha que masterizar. Deixa eu explicar rapidinho. Quando você dava uma googada, um search, você jogava uma pergunta e o Google te apresentava várias fontes para você estudar. Ele fazia uma curadoria, ele faz uma curadoria, e você tinha que estudar a resposta, você tinha que encontrar a resposta que você está indo atrás. Nós estamos numa fase em que a IA ela vai ser cada vez mais usada como search. Então eu vou fazer perguntas e ela não vai mostrar fontes. Ela vai dar a resposta. Eu chamo isso de masterização. Ela fez a curadoria, ela processou a informação e ela me entregou algo pronto. Essa é a nossa fase, aqui estamos. Nesse ponto, muito do nosso conhecimento pode virar commodity. Isso é um risco, por um lado. Porque alguém pode chegar no ChatGPT e dizer assim, gostaria que você me ensinasse o método meteórico do Thales Kinderé. O GPT vai entregar alguma coisa lá, ele vai ensinar alguma coisa. Claro. Ele ainda comete erros e tal, mas ele está indo cada vez na direção de melhorar. Ou seja, o acesso ao conhecimento está cada vez na direção da comoditização. Meu Deus, o que sobra para mim? Sobra você.
Porque o GPT nunca será você. O GPT nunca ensinará como você. O GPT nunca aplicará o seu método como você aplica. O GPT nunca trará respostas como você dá as suas respostas, a humanização. E você pode até criar um avatar, e eu estou querendo criar um para mim também. Um avatar que vai falar por mim, mas por trás tem a personalidade sua, que nasceu, cresceu, foi adolescente, foi jovem, agora é adulto e hoje é professor. Então, isso ainda é único. Isso eu acredito ser único durante muito tempo. Então, o segredo está você juntar as duas coisas. Você junta a masterização na nossa fase agora. A masterização da inteligência artificial com a personalização, a pessoalização do especialista. E aí você tem o melhor dos dois mundos. É nessa direção que a gente está indo cada vez mais, inclusive nas empresas. E as outras fases que eu já consigo enxergar, a próxima é tipo Jarvis, sabe? Do Homem de Ferro. Sim. Não, é o pessoal que é da Marvel, né? Então o Jarvis é aquela IA que você fala o que você quer e ele já entrega pronto. Pronto, literalmente pronto. Construa aqui um design modelado do scope 3D. Vai faz só com a voz. É a próxima frase. E vai chegar um tempo em que a IA vai estar nos robôs e aí eles vão realmente fazer o que a gente faz mesmo. Mas assim, nós estamos num momento em que ou a gente se alia à IA, porque IA hoje é sinônimo de produtividade, ganho de tempo e energia, ou a gente vai ficando para trás. Isso em todos os mercados da música, da medicina, então não tem mais volta. Essa é a análise que eu faço nesse nosso momento. Show. Thales, para finalizar, queria que você deixasse uma frase, uma ideia, um direcionamento como mentor para quem está querendo deixar de empreender para ser empresário. Além de seguir você e quem está vendo aqui, que é do ramo da música, aprender com você, né? Obrigada. Não, mas eu reconheço demais. Nós estamos juntos aí, vai fazer um ano. Vai fazer uns um 10 ano meses. E vou fazer um reconhecimento público Obrigada. aqui, como eu sou mentor há muitos anos, nessa jornada de 25 anos de empresário, eu acho que eu sou mentor há mais de 10. E a gente vai vendo tipos de mentorados pelo caminho. E você, como mentorada, é um tipo de profissional que tem todos os atributos para crescer e crescer muito rápido. Porque é antenada, visionária, replica rápido, aplica, não contesta. Então, a prova disso é que em 10 meses você já conquistou, né, com essa relação de mentoria, tudo que você conquistou. Então, parabéns, eu quero deixar esse reconhecimento e indicar, Obrigada. se você é do ramo da música, sobretudo se é dono de escola de música, não tem outra fonte para beber a não ser a Cíntia, pelo amor de Deus. Então, além dessa, né? Show. Além dessa frase, o que eu acho? Eu diria o seguinte: seja humilde para aprender. Seja humilde para aprender. Nós precisamos ser eternos aprendizes, aprender para sempre. Aliás, para mim, isso aqui é sinônimo de humildade. E o ser humilde não é ser pobre. Ser humilde não é ter escassez. Ser humilde não é não ter as coisas. Ser humilde é você ter o coração aberto para aprender sempre. Então, se eu e você formos humildes, é inevitável que nós vamos crescer. A gente vai crescer como pai, mãe, como empresário, como amigo, como tudo. Porque o nosso coração ele é treinável. Então, deixa essa frase, né? Seja humilde, aprenda para sempre. Maravilha. Thales, muito obrigada pelo seu preciosíssimo tempo, que eu sei o quanto é precioso o seu tempo. Obrigada por estar aqui. Obrigada a Lia, que está aqui ouvindo a gente, sócia, esposa do Thales. E eu espero que você tenha gostado muito desse episódio, assim como eu gostei. Aprendi demais. Eu preciso assistir mais umas 2 vezes para anotar e falar o que eu preciso fazer agora, porque a gente vai vendo tudo que a gente ouve e vai elegendo o que a gente precisa organizar primeiro. Então, muito obrigada mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu e todo mundo que está aqui. E se você ainda não conhece o Thales, a gente vai deixar todas as informações dele aqui, dos canais onde você pode encontrá-lo, e os meus também. Se você ainda não segue o canal, siga para saber de mais episódios e de mais novidades.